ao nosso domingo uma das suas tarefas, que é a tarefa de nos levar ao culto, nos levar ao reconhecimento de Deus como aquele que preside a nossa vida. Domingo é dia de oração, é dia do Senhor, mas também é dia de descanso. Por isso é importante que nesse domingo, dia do Senhor, estejamos aqui para o nosso culto, para o nosso encontro filial com aquele que ousamos chamar de Pai, como nós rezamos na oração inicial. Pai que nos deu o seu Filho e na força do Espírito nos transformou a todos em seus filhos. Que bom que estamos aqui então, nesta manhã, no início da Semana Nacional da Família e no Dia dos Pais. Aqui temos hoje esse belo texto de Mateus, que Marcos também tem e João também tem, cada um com as suas características próprias. Importante aqui, nós nesse texto de Mateus, percebemos que o tom que Mateus quis dar ao seu texto é exatamente, digamos, o poder da tempestade. É o versículo 24. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas águas, pelas ondas, pois o vento era contrário. Aqui estamos, portanto, num cenário adverso, difícil. Santo Tomás de Aquino dizia que essas ondas são figuras das dificuldades e das perseguições pelas quais a igreja passaria por falta de amor. Então estamos aqui nesse contexto em que Jesus vai ao encontro dos seus no meio da tempestade. Tempestade daquela hora e tempestade de todas as horas. Isso aqui é importante que nós não percamos de vista. Aquela barca fustigada pelas ondas é a igreja. E a imagem da barca é sempre uma imagem que acompanhou, não é, a identidade da igreja. A igreja é a barca de Cristo, a barca de Pedro, a barca de Francisco. E esta barca, em todos os tempos, fustigada pelas ondas das dificuldades, das provações, das perseguições. Quando Mateus escreve o seu texto, ali pelo ano 80, 85, as perseguições já se faziam fortes e difíceis. E era preciso perceber que o Senhor estava junto, o Senhor ia de encontro aos seus. É por isso que era importante recuperar este evento, para que ele fosse não só iluminador do caminho da fé, mas fosse consolador. Coragem, sou eu, não tenhais medo. De modo que não estejamos apenas diante de um texto ou de um episódio do passado, mas de um texto e de um episódio que precisa iluminar, clarear e fortalecer a fé da igreja em todos os tempos. Aqui é importante Pedro, que é aquele que também ali, envolto em medo, incapaz de perceber que era o Senhor, é um fantasma, diziam eles, gritavam eles. É Pedro aqui que desponta com uma fé, digamos assim, pequena, mas importante. Uma fé que o faz entender que, se for Jesus aquele que está vindo, Jesus o faria andar também sobre as águas. Senhor, e esse é um título de fé que Pedro usa por 2 vezes. Senhor, se és tu, Pedro acredita que se for Jesus, ele vai também sobre as águas. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água.
as forças aqui que movimentam as águas a ponto de elas fazerem com que a barca se agitasse, representam as forças do mal, que na mentalidade judaica habitavam as profundezas daquele lugar, as profundezas das águas, e que quando estavam de fato desejosas de incomodar, de matar, de tirar a paz, então moviam as águas para que os pescadores ou os viajantes fossem tragados. Jesus vem acima delas, tem poder sobre essas forças e traz para junto de si aqueles que são capazes de crer nele, de acreditar que ele pode. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. É com essa fé, digamos assim, frágil, delicada, duvidosa, que Pedro desce e começa a andar na direção de Jesus, olhando Jesus. Importante perceber que o verbo que está aqui por trás da ação de Pedro, quando sentiu o vento, é o verbo ver, como se pudéssemos dizer, quando viu o vento. Pedro viu o vento porque deixou de ver Jesus. Quando nós deixamos de ver Jesus e olhamos para as circunstâncias desfavoráveis, perigosas, tempestuosas, aí a gente afunda nelas. Porque se a gente põe o foco aí, essas situações vão submergir a nossa fé, a nossa esperança, a nossa capacidade de olhar para Deus. Ou nós olhamos na direção de Jesus, ou nós olhamos para Jesus, olhamos a Jesus, ou nós olhamos o vento, a tempestade, os problemas, e aí afundamos. São João Crisóstomo dizia que nesse episódio Jesus queria ensinar para Pedro que ele, Pedro, entrava com a sua fé pequena, com a sua fé duvidosa, e precisava entender que exatamente do alto, do Senhor, é que vem a capacidade de resistir, de enfrentar, de andar por cima. E é importante perceber isto, que esta fé pequena de Pedro, que o faz andar sobre as águas, é também a fé pequena, mas importante, que o leva a gritar, Senhor, salva-me. E o texto diz, Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro. Aqui entendemos o exercício da fé, irmãos e irmãs, como um exercício que de fato nos fortalece, nos faz andar e suplantar as dificuldades pelas quais nós vamos passar todos os dias da nossa vida. Seja a igreja, seja a família, seja a minha, a sua travessia, serão sempre marcadas exatamente por esta tempestade que vai agitar a nossa barca e poderá levá-la ao fundo se nós não formos capazes de olhar para Jesus e gritar, Senhor, salva-me. E ouvir dele, coragem, sou eu, não tenhais medo. Por isso, irmãos e irmãs, nesta Semana Nacional da Família, que nós iniciamos hoje, nesse Dia dos Papais, é importante que, como Elias, nossas famílias, eu, você, aprendamos a entrar na gruta. A entrar na gruta. Também nós experimentamos tempestades, noites escuras. Era pelas 3 horas da manhã. A barquinha da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, também tem que passar pelas noites escuras, pelas tempestades onde a gente não consegue ver muita coisa, onde até mesmo a experiência de Deus pode ficar abalada, onde nos falta ver com segurança. É preciso aprender a entrar na gruta. É preciso que aprendamos no nível pessoal, familiar, comunitário.
é preciso que aprendamos a dimensão preciosa, bendita da espiritualidade, que nos faz olhar para aquele que é maior do que nós. Entramos com o nosso pouco, com a nossa fé frágil, duvidosa, débil, e o Senhor, que reconhece isto, é capaz então de nos tirar do mar, nos fazer andar sobre o mar, nos fazer esperar o dia seguinte, nos fazer encontrar o caminho, nos fazer suportar as tribulações e perseguições pelas quais teremos que passar, e Jesus nunca nos escondeu isto. Por isso quero convidar você, papai, aí no lugar daquele que é o pastor desta família, juntamente com a sua esposa, tendo aí o seu pequeno rebanho, não se esqueça de entrar na gruta, não se esqueça de cultivar a vida espiritual aí na sua família. Nós precisamos de muitas coisas, precisamos de casa, de comida, de trabalho, de educação, de saúde, de lazer, mas precisamos também de vida espiritual sadia. É importante que os seus filhos recebam, sim, comida, educação, atenção, mas também eles aprendam de vocês, os adultos aí nesse pequeno rebanho, você, papai, mamãe, que os seus filhos aprendam de vocês também a dimensão bonita da fé. Que eles aprendam com vocês a olhar para Jesus. Alimentem pequenos momentos de espiritualidade. Ensinem para os seus filhos as orações. É lamentável que haja crianças que chegam na catequese que não saibam sequer rezar as orações fundamentais, básicas da fé. Deixem que os seus filhos vejam vocês, papai e mamãe, você, papai, nesse seu dia, como pessoas que conhecem a Deus, que enxergam a Deus, que apontam o caminho e a direção de Deus. Este certamente é o segredo para que a tempestade passe e nós não afundemos nela. A nossa experiência de fé precisa nos levar a gritar na direção de Jesus: salva-me. Por isso, papai, seja humilde. Você não é onipotente, você não é todo-poderoso, você não é Deus. Não é humilhante que aí na sua experiência de paternidade, de pastor da sua família, que você dobre os joelhos para rezar, para pedir o auxílio do alto, que você ouse chamar de Pai, o Pai do céu, o Pai de Jesus, pedindo a Ele que esteja com você na travessia da sua vida, levando a barca da sua família na direção certa, neste tempo marcado por muitas situações que afrontam, que bombardeiam, que fustigam a família. Nós precisamos mostrar que essa família aí, gerada de um amor, de um homem por uma mulher, e que daí nasceram filhos, que este é o projeto de Deus para nós. E esse projeto é bom, esse projeto dá certo, este é o projeto que de fato completa e realiza o amor humano. De modo que ninguém, acusando esse modelo de modelo fracassado, invente outros modelos de família. Este não é o modelo fracassado, este é o modelo de Deus, este é o projeto de Deus. Tome a sua esposa como a sua primeira e principal colaboradora. Tome os seus filhos como seu pequeno rebanho. Invoque o Senhor. Senhor, se és tu, manda-nos ir ao teu encontro, andando sobre as águas, as perturbações, as dificuldades, as armadilhas. E aprenda a gritar 1, 2, 1000 vezes, sempre: Senhor, salva-me, Senhor, salva-nos. É o que deseja você, papai, é o que deseja cada família. Que aí a sua família seja uma gruta fecunda de espiritualidade, onde você possa sentir Deus. Mas ponha o seu olhar em Deus, não nos problemas. Olhe para Deus e peça a Ele que o ajude, que nos ajude a levar a nossa barca, a nossa vida na direção certa. Quem tira os olhos de Jesus, afunda. E se tirar e afundar, aprenda a dizer com fé: Senhor, salva-nos. Mas mantenha os olhos nele.
É Ele que nos faz caminhar sobre as águas tempestuosas deste tempo e de qualquer tempo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.